às vezes acontece da gente ter vontade de fazer algumas coisas na vida para crescer profissionalmente, para como pessoa, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, né? Só que às vezes a gente fica naquela comodidade, vive falando, eu tenho vontade, eu vou realizar, vai acontecer, mas você nunca toma a iniciativa de começar. E às vezes você não vai, mas a vida vai te dar um empurrãozinho e vai ser necessário você fazer. Meu nome é Rose e hoje eu vou contar como foi que eu consegui realizar o meu sonho, né? Que eu tinha essa vontade, porém eu ficava dando desculpas que é ter um curso superior. Na verdade, eu nunca tive assim uma coisa certa na minha cabeça. Eu vou fazer curso, uma faculdade disso ou uma faculdade daquilo. Hoje eu tenho definido na minha cabeça, eu já sou formada em pedagogia, mas eu tenho definido na minha cabeça que eu tenho vontade de fazer a faculdade de Direito. E creio que, se Deus quiser, em breve esse sonho vai se realizar. Mas voltando lá, né, ao que eu estava tentando falar no começo. Muitas vezes a gente tem vontades, só que a gente não toma iniciativa de fazer, de que aquilo aconteça, né? Eu, por exemplo, trabalhei na área da educação e quando eu prestei o concurso, lá em 1999, 2000 mais ou menos, eu lembro que no edital não exigia ensino superior, só o ensino médio completo. Eu nem lembro se precisava do ensino médio completo, hein? Mas eu lembro que era para a área da educação, só que na creche, na época, para trabalhar na creche, na época não era professora, né? Era pajem. A nomenclatura que eu fui contratada era pajem. E não exigia o ensino superior. E trabalhei acho que mais ou menos uns 10 anos na área como pajem. Até que, uma certa altura, resolveram mudar a nomenclatura de pajem para professora de desenvolvimento infantil, que hoje a gente fala pelas iniciais de PDI, né? Aqui na minha cidade. Trabalhamos em creche, que é professora de desenvolvimento infantil. E até então a gente trabalhava toda a parte de desenvolvimento com as crianças, mas a gente não tinha um registro, um registro certo, a gente não tinha uma coisa formal. E depois que a nomenclatura mudou, aí sim precisou de um planejamento formal, aí a gente teve que se reciclar bastante, aprender bastante, fazer cursos, mas no meu caso, eu, por exemplo, como eu não tinha pedagogia e nem magistério, quando houve essa mudança, o pessoal que já tinha magistério e pedagogia, eles estava tudo ok, né? Assumiram como professor de desenvolvimento infantil, porque houve a mudança no papel, formalmente mesmo, e eles puderam assumir como professor de desenvolvimento infantil. Quem não tinha nem magistério e nem pedagogia, ficaria como pajem e tinha desvantagens. Por quê? Porque como pajem, eu continuaria trabalhando o mesmo horário que as professoras de desenvolvimento infantil, porque lá no meu edital já era assim, eu trabalhava 6 horas, então continuou. Mas quanto ao salário, houve mudanças, porque o nosso permaneceu e o de professor subiu, e subiu bem até, né? E aí nós ficamos nessa desvantagem, de ter um salário menor e praticamente realizando as mesmas coisas do professor de
do professor de desenvolvimento infantil. A outra coisa era que todo início de ano, a rede toda de professores se reuniam ali, que é assim, professor de desenvolvimento infantil, que são os professores que trabalham em creche, professor de educação infantil e professores de educação básica, né? Se reunia e aí escolhia o local de trabalho e o horário de trabalho. E no meu caso, eu sendo praticamente uma das últimas da lista, porque acho que tinha só umas 5 na verdade páginas, né, que ficamos como páginas, que não tinha direito à escolha. A gente tinha que ficar no final de todas as professoras de desenvolvimento infantil. E eu lembro que a gente se reunia toda a rede e ia escolhendo. E eu estava acostumada a trabalhar numa mesma unidade praticamente toda a vida, e acabou que numa dessas escolhas eu acabei tendo que escolher numa outra unidade. E foi bem difícil, porque quando a gente já tá acostumado com o local de trabalho e você muda, parece que não é a sua casa ali, né? Porque o local de trabalho ele acaba se tornando parte da sua casa, porque você passa a maior parte do tempo ali. E aquilo foi bastante difícil para mim. E até então, né, aquele sonho meu que eu ia adiando, resolvi fazer a faculdade. Mas Deus foi tão bom, assim, que ver algumas coisas que aconteceram na época, né, e que veio para me beneficiar desde o início. Porque numa cidade próxima, o município de lá, né, o gestor de lá, ele resolveu fazer uma parceria com uma faculdade e trouxe essa faculdade para o município ali, porque ele queria formar que os moradores da cidade ali, uma cidade pequena, se estudassem, né, procurassem crescer profissionalmente, porque ele tinha aquela vontade de trazer empresas para a cidade e precisam de mão de obras que tenham curso superior, e essa era a visão que ele tinha, né? E como não deu muita gente da cidade, por isso que eu falo que às vezes, por ser uma coisa muito facilitada, as pessoas não dão valor. E era tão facilitado que o município pagava a maior parte do valor mensal da faculdade. A gente pagava um valor simbólico, muito pouquinho, e eu fiz os 4 anos, era semipresencial, e a gente ia 2 vezes na semana, que era na terça e na quinta. E aí eu lembro que um grupo de professores daqui da minha cidade resolveu fazer. Então a gente fazia uma lotação. No início a gente fazia com uma perua. E, gente, a perua era tão velha, que a gente brincava que a gente parecia os Flintstones, que a gente ia ter que pôr os pés no chão para ajudar a perua a andar, né? E eu lembro que às vezes a gente pedia para evitar o pedágio e a gente ia por estrada de terra, só que era perigoso, porque numa estrada de terra, se fura o pneu, se der algum problema, era escuro, né? Pra gente era mais difícil, né, pedir ajuda. A gente fez essa vida durante um certo tempo, até que a perua acabou não tendo mais condições de fazer esse percurso, porque ela era muito velha. E aí a gente acabou alugando uma van e depois, no final das contas, fizemos lotação de carro, porque acabou que ficando 5 pessoas e a gente fazia a lotação de carro e ia ia e voltava, né? Aí todo mundo juntava, ajudava no combustível para ir e voltar. E aí, para ver assim, como que Deus foi maravilhoso, porque a faculdade que eu tinha o sonho de fazer, ela praticamente saiu de graça. Eu digo que é de graça, porque, para vocês terem uma ideia, eu pagava, acho que eu terminei pagando nem R$ 70. Eu fiz os 4 anos. E ela era reconhecida pelo MEC, tanto que eu tenho o meu diploma, né?
todo validado. E assim que terminou, eu apresentei e acabei conseguindo a mudança da nomenclatura, e já faz mais de 10 anos que eu sou professora de desenvolvimento infantil, e isso me ajudou, porque a minha pontuação que eu tinha voltou, eu pude escolher aonde eu queria, inclusive até o período, que antes eu trabalhava das 6, da meio-dia às 6, agora eu trabalho das 6 ao meio-dia, então eu trabalho só no período da manhã. E à tarde, se eu quiser substituir, ou se eu prestar um concurso para tarde, até facilita mais, porque é mais fácil achar vaga para ingressar no período da tarde. Então, olha o tanto de benefícios, sem falar do meu salário que melhorou, né? Então, essa é a visão que eu passo, que às vezes tem coisas que a gente vai fazer por decisão mesmo, porque a gente às vezes tem condições, ou mesmo não tendo condições, você tem uma opinião, né, decisão, uma pessoa que tem iniciativa, ela vai lá e decide, inicia o propósito que ela quer, né, e vai até o objetivo final, mas tem coisas que não vai acontecer assim, tem coisas que a vida vai nos empurrar e para a gente fazer, porque muitas vezes nós somos daquele tipo que dá desculpa para tudo, né? Você quer fazer uma coisa, mas você sempre vai achar uma desculpa. Eu quero emagrecer, não, mas eu estou muito estressada, eu vou comer esse chocolatinho aqui para desestressar. Aí na semana que vem eu começo. Ou você quer fazer um curso técnico para melhorar de profissão, mas vai fazer falta porque eu vou me apertar financeiramente. E às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, às vezes a gente vai ter que apertar de um lado, dar um jeitinho para a gente melhorar de vida. E esse é o maior mal de nós, né? Nós seres humanos, é que a gente fica dando desculpa para tudo. E às vezes você fala que vai ser difícil agora, mas você tem que olhar que lá na frente vai vir uma retribuição por aquele esforço que você fez. E nada vem, acho que nada na vida da gente acontece sem um esforço, sem um sacrifício. E eu espero que você que tem aí a vontade de fazer alguma coisa na vida, tá difícil agora, mas repense, põe na ponta do lápis, faz um esforcinho, ajeita aqui, um pouquinho ali, que vai dar certo. Quando você vê, você concluiu o que você queria e você vai ver que aquilo vai trazer benefícios para você, assim como trouxe para mim, né? O meu curso superior, ele me trouxe benefícios. E eu espero que você tenha me acompanhado e gostado da mensagem. Deus abençoe, até mais.